Boa noite a todos, saudando com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje com uma missão muito especial de fazer a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso livro de cabeceira, é o nosso norte, é o nosso orientador, é Jesus falando conosco. O Espírito de Verdade, prefaciando essa obra, ele diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército, se movimentam ao receber a ordem do comando e se espalham por toda a superfície da terra, e como estrela cadente vem clarear os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados o tempo em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A destinação dessa obra é nos levar com mais força, com mais esperança, ao nosso destino, alcançar a condição de espírito puro. Segundo a orientação do Evangelho, pode-se dividir a matéria dos Evangelhos em 5 partes. Os fatos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras tomadas como dogmas e fundamento para as religiões, e o ensino moral. O Espiritismo se atém apenas no ensino moral, porque o objetivo desta obra é transformar a nós em homens de bens, em homens convertidos, em homens melhorados, e saber de determinados acontecimentos que Jesus fez um milagre, sabemos, e tinha poder para isso, e até afirmou que também faríamos tanto quanto ou até mais, ou não, e até mais. Mas saber de um milagre de Jesus não nos converte, não nos redime. Saber se ele era filho único, se tinha irmãos, a condição de José e etc., não faz com que a gente ressignifique e redirecione o nosso destino. Mas amar ao próximo como a si mesmo. Ide e não peques mais. Isso sim faz uma mudança no nosso destino. E nós temos a capacidade, a condição de construir o nosso destino. Se manifesta Jesus no primeiro capítulo falando: eu não vim destruir a lei divina, os 10 mandamentos. Quanto às leis de Moisés, o governador, o estadista, estas sim
foram modificadas substancialmente, porque antes era permitido muitos exageros, opressão, a lei era do mais forte. E no primeiro capítulo ele fala: olha, eu não vim destruir a lei. Mas o capítulo primeiro fala de Jesus, Moisés, Jesus e o Espiritismo. 3 revelações. No capítulo 2, Jesus assevera: meu reino não é desse mundo. Ele revela o Deus amoroso, não mais o Senhor dos Exércitos, mas o Pai. O Pai que acolhe, que ampara e que direciona e que não cansa nunca e que não perde nunca a esperança em nenhuma de suas ovelhas. Nos dá uma visão assim extraordinária do universo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E a gente vê os mundos, a progressão dos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração e provas, mundos felizes, ditosos e assim por diante, até que alcancemos a nossa pureza espiritual. Mas que para este mundo maravilhoso, esse reino prometido por Jesus, ninguém o alcançaria, não o veria, se não nascer de novo, capítulo 4. Fala dos limites da encarnação. Fala da solidariedade entre as nossas existências e entre todos os seres de todos os mundos. Então, gente, é um livro que está na nossa cabeceira, o nosso Evangelho, e ele conversa conosco. Ele é assim, bastante direto, nos alcança, nos envolve. E às vezes a gente até olhando o Evangelho, a gente acha alguma coisa que serve para alguém. Mas esse alguém, Jesus conversa com ele também, por sua vez. Mas nesse momento que a gente está olhando o Evangelho, nós estamos conversando com Jesus e o que está escrito é Jesus falando conosco. Então isso aqui é para mim. Pode servir sim e serve para todos. Olha, qual é a mensagem que está aqui no Evangelho que não serve para algum? Serve para todos. Não atingimos a perfeição e estamos muito longe disso. E nos consola diante das nossas dores, dizendo que somos bem-aventurados pelas nossas aflições, capítulo 5. Fala da justiça das aflições, das causas anteriores, das causas atuais, dessa lei distributiva que dá a cada um segundo as suas ordens, as suas obras. Então tudo que fizermos é para nós. E é tão importante a gente entender que nós não somos nosso, nós somos dos outros. É preciso que a sociedade sorria e nos acolha, senão a gente entristece e a vida perde sabor. Isso quer dizer que não nos pertencemos, até a nossa vida pertence ao nosso Criador. Mas é preciso que as pessoas nos acolham, nos recebam. E para isso, então, o Evangelho vem nos ensinando a ser aquele que todos querem.
Somos confortados pelas acolhidas, mas também temos que aprender a arte de acolher. E isso Jesus falou: olha, eu vou para o meu Pai, não ficareis órfão, eu mandarei um outro, pedirei a meu Pai, e Ele enviará um outro Consolador. Esse sim, vai ficar convosco eternamente. Mas o mundo não o conhece. Mas quanto a vós, com quem Jesus falava, conhecê-lo-eis porque está em vós. A nossa lei divina, a lei natural, está na nossa consciência. Bem-aventurados pobres de espírito. Jesus realça assim a humildade, a simplicidade, como uma alavanca extraordinária. É uma roda motriz que nos alavanca a mundos superiores, a mundos melhores. Se não aprendermos a arte da humildade, não conseguimos alcançar o nosso autoconhecimento. A arte de entender a nós mesmos, dela todos nós somos alunos, mas ninguém se doutorou ainda nesse orbe de provas e de expiações. Bem-aventurado os puros de coração. Na questão 10 do Livro dos Espíritos fala: podemos conhecer Deus na intimidade, na sua intimidade? Não. Para isto falta-lhe o sentido. E nas bem-aventuranças Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Qual é o sentido então que nos falta? É a pureza de coração. Capítulo 8. Capítulo 9, bem-aventurados brandos e pacíficos. Os pacificadores são aqueles que põem paz no mundo, que harmoniza, que identifica, que é solidário, que compreende, que ensina. É muito fácil a gente gostar de quem só faz as coisas certas. Por isso que eu não levo ninguém lá para casa. Iria perder assim, loguinho, a simpatia. Mas quando alguém está errando, é esse que precisa de luz. Porque ninguém erra porque quer errar. Olha, hoje eu estou saindo de casa para errar. Acontece isso. Mas a gente erra por desconhecimento. A ignorância então nos leva assim a tristes equívocos. No capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, que por sua vez alcançarão misericórdia. A misericórdia é um dispositivo que faz com que o nosso coração doa, do verbo doer, diante da dor alheia. Se a dor do outro não doer no nosso coração, vamos permanecer por um longo tempo ainda nesse mundo de provas e expiações, ao ponto que talvez sejamos banidos para um mundo próprio às nossas tendências, deixando a terra, para voltar depois, quando regenerado, quando melhorado. No anterior, bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a terra é um mundo maravilhoso, mas existe a dor na terra. Esse é um mundo de dor. Se tivermos compreensão
se entrever através do nosso pensamento a nossa destinação e as circunstâncias regeneradoras que a Terra nos proporciona, podemos gozar de uma felicidade relativa. Mas esse mundo tem dor, e a dor do outro tem que ter um eco em nós, tem que haver uma compreensão. Às vezes é preciso que a dor seja em abundância, para que nós possamos compreender a necessidade do bem. Às vezes o mal é até levado aí a uma potência extraordinária para despertarmos para as realidades da vida. O André Luiz diz que quando a dor por si só não bastar, uma dor maior é convidada a atuar sobre a dor menor. A gente pode exemplificar o que é uma dor menor. Nós temos uma destinação, que é alcançar o conhecimento, alcançar a liberdade e alcançar a nossa cura. A Terra tem esse tríplice aspecto: hospital, prisão e escola. Iremos sair daqui doutorado, mas até lá ficaremos aqui pelas circunstâncias da Terra, nos ensinando essas lições. Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. Gente, não é difícil amar o próximo. Eu não sei por que a gente fica escolhendo o próximo bonito ou bonita, o próximo interessante. O próximo é o outro. O mundo divide-se em duas partes: eu e o próximo. Só basta que o próximo esteja por perto para que nós possamos iniciar o nosso trabalho de solidariedade. E a nenhum espírito encarnado foi dada a missão de fazer o mal. É permitido que o homem se eduque pelo próprio homem, devido à inferioridade nossa, habitantes da Terra. Chegaremos um dia à condição de espíritos puros, mas talvez em alguns milênios ainda, né? É bom não ter pressa, não é? É bom a gente falar: olha, eu preciso primeiro agora, para atingir a condição de espírito puro, platino, eu preciso aprender a pedir desculpa, eu preciso pedir perdão, eu preciso ajudar a minha mãe a varrer a casa. Isso é o de primeira necessidade. Eu preciso ficar caladinho quando alguém está conversando. Às vezes, você sabe por que o som de autocarros aí, botando um som tão alto, e os vizinhos com tanta coisa, a gente fica com tanta raiva? Quanto mais raiva a gente tem, é porque a gente é intolerante. E isso está vindo assim como uma luva para a gente treinar a nossa paciência, a nossa compreensão de que o outro não sabe que está invadindo, de que o outro não tem uma noção de sociedade. É preciso amar o próximo como amamos a nós. E se eu acho uma desculpa para mim, o próximo também merece ser desculpado. O André Luiz diz que o que está errando hoje, o malfeitor de hoje, será o benfeitor de amanhã. E a gente vê quantas pessoas se modificam pela circunstância da existência. E a gente não pode ficar alheio à dor que incomoda a ninguém, porque no mínimo a gente pode fazer umas vibrações assim, sabe? Vibração é o nosso pensamento movimentando esse turbilhão de átomo que tem ao nosso redor e direcionando ele assim no sentido positivo, impregnando bondade no ambiente e assim por diante. Mas o capítulo 12 diz:
amai os vossos inimigos. Viu que ele vai apertando a gente? Amar o próximo, tudo bem, mas o próximo inimigo também, principalmente. Porque nem sempre o inimigo errou sozinho. A gente às vezes perdeu a batalha e agora ele virou inimigo. Mas o inimigo presta um favor para nós extraordinário. Ele mostra os nossos defeitos. Ele não tem assim rodeios. Amigo não, amigo, ixi, é até prejudicial. A gente está errando e ele não fala nada. Não fala nada. Aí comenta lá, né? O Xanguinho chega lá e fala: não, até o Paulo falou uma coisa lá, eu discordei, mas é meu amigo, eu vou falar o que com ele? Preferia que fosse o inimigo que ia falar: opa, presta atenção, rapaz. Você está buzinando no trânsito aí? Você está deixando pessoas novatas aí, neófitos, no volante, nervosos? Alguém pode bater o carro. Presta atenção. Que impaciência é essa? Um minutinho a mais você vai ficar no trânsito para você ficar buzinando aí nos outros aí? E olha, que buzina no trânsito já trouxe muitos assassinatos, né? Muitos homicídios. Que a nossa mão direita pratique o bem, mas a esquerda não precisa ter notícia do que faz a direita, é o capítulo 13. Porque muitas das vezes a gente faz o bem e às vezes até decepciona porque ninguém bateu palma. A gente não pode ficar parado esperando aplausos. É fazer o bem e seguir adiante, porque tem outras pessoas necessitadas do mesmo bem. E quanto mais a gente pratica o bem, mais a gente vai ficando bondoso. A bondade vai assim envolvendo. E a gente recebe assim uns eflúvios de amor. Coisa que vem em nossa direção, aquelas vibrações de quem foi grato pela nossa presença. Então, visitar alguém é preciso que seja feito, e é preciso que ensinamos também aos nossos a fazer. É claro que em uma festa aí de gala, alguma coisa muito bonita, extraordinária, a gente poderia ficar até alegre ali naquele meio, mas seríamos apenas mais um, ou talvez ninguém iria nos ver, seríamos até solitário na multidão. Mas ao lado de quem chora, de quem está no exercício da dor, aí faz uma diferença muito grande. Ao ponto que na nossa saída alguém vai: fica mais, oh, que bom que o senhor veio, vai com Deus, foi Deus que te mandou aqui. E não tenhamos esse excesso de humildade para dizer que não foi Deus, porque foi. Toda bondade procede de Deus, e nós somos a extensão das mãos, da vontade, das determinações divinas. Puxando ainda a nossa orelha esse livrinho de cabeceira, que não pode ser assim em momento nenhum esquecido. No capítulo 14 ele fala: honrai vosso pai e vossa mãe. E aí vem assim um punhado de informação falando que a gente pediu para nascer. Não tem um ditado por aí que fala: eu não pedi para nascer, agora eu estou aqui e vocês se viram comigo, porque eu não pedi para nascer. Pediu e implorou e ficou esperando muito tempo. E hoje está todo mundo num grupinho assim, familiar, num clã ali, né? Esperou séculos às vezes por isso. E agora é hora de tirar proveito. Vamos transformar a inimizade do passado em amigos do futuro. Vamos começar agora. Ontem não tem mais jeito, amanhã não é o dia é hoje, é agora. Se nossos pais cuidaram de nós, por nossa vez, devemos cuidar deles. Quantas vezes ele nos ouviu repetindo coisas e a gente fica nervoso quando ele começa a repetir. E nós da quarta juventude, a gente esquece que já contou a história e conta de novo. Quando a gente começa, ele fala: ixi, já ouvi. Tudo bem, pai.
Legal. A gente vai contar a terceira vez para ele a mesma história. A quarta, a quinta vez. A necessidade que tem assim, o idoso de conversar, de interagir, de participar, de dar continuidade. Ele foi um dia o astro da família. Hoje ele está ali num canto. Se chegam os amigos, já não apresenta o amigo, não põe o amigo para conversar com o pai, porque o pai é de outra geração e, não é? Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15. Chico Xavier falou que se fosse fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Caridade, então, é a arte de fazer movimentar o amor entre a sociedade. O único entrave da caridade, ou os únicos entraves da caridade, origina-se do egoísmo. Todo mal tem origem no egoísmo. E nesse capítulo 15 a gente vai aprender tantas coisas, como proceder diante de circunstâncias que podemos ser úteis. Não podemos servir a dois senhores, capítulo 16. Porque nós estamos no mundo material e somos espíritos. Até esse corpo que é material vai ficar, a gente não vai levar ele. Então nós temos interesses mais materiais do que espirituais. E se somos espíritos, deveria até ser o contrário. Estou no mundo material cuidando dos meus interesses espirituais. Porque essa bagagem eu levo, essa outra fica. Não adianta amontoar tantas coisas. Para quê? Você não sabe nem que dia que vai poder ficar olhando. E tem muitas pessoas, não tenho muita inveja não, mas tem muitas pessoas que têm tanto que já hoje só olha, não dá conta de usufruir mais. É latifundiário, é um camarada milionário, bilionário, que não pode nem ir num restaurante e comer uma coisa que ele gosta. E continua ainda querendo mais e querendo mais. Vai desencarnar. E isso tudo vai ficar. E vai ficar também atormentando a ele no mundo espiritual, porque ele só viu matéria. Ele não viu espiritualidade. Ele não viu religiosidade. Está lá no mundo espiritual decepcionado porque agora ele não tem nada. Aqui tinha tudo e lá não tem nada. Aqui era poderoso e lá não. Aqui era na mansão, lá é no lamaçal. Como é que fica? É hora da gente... E o Evangelho vem falando, não se pode servir a dois senhores. Ou você vai gostar mais de um ou mais do outro. Então, quem somos nós? Espíritos. Vamos ver o nosso lado espiritual. O lado material é o necessário. O Gandhi dizia que quem possui mais que o necessário é ladrão. Ser um administrador é saber dar um fim útil ao que foi colocado na sua responsabilidade. No entanto, a riqueza é uma provação muitas vezes pior do que a pobreza. A pobreza logo o camarada cansa e fala, não, é ser pobre mesmo. Agora o rico continua, às vezes, se não tiver assim uma boa evangelização, uma boa índole, ele começa a achar que as pessoas são coisas. Sede perfeito, capítulo 17. Como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa destinação, chegar à condição de espíritos puros. Mas tem muita coisa que tem que ser jogada fora nessa caminhada. Tem muita coisa que nos impede, que é uma trave muito grande nos nossos olhos,
que não permite que vejamos o outro. O defeitinho do outro a gente aponta, falando, falei, e a gente tem um defeito muito pior. E aí Mateus, capítulo 7, do item 1, fala, olha, tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois ir ajudar a tirar o cisquinho que está no olho do outro. Primeiro aprenda, para depois ensinar. Muitos serão chamados, capítulo 18, e poucos os escolhidos. Porque às vezes a pessoa empolga, achando que dentro da sua religião, ele é a religiosidade. Pode se alcançar. Mas ele está na religião. A religião não está nele. Quando a religiosidade pede compreensão, ele ignora. Ele olha o traje. Ele olha tudo. Olha os defeitos, sai procurando os defeitos. Aquele relógio lá atrasa toda vez. Se tiver a fé, capítulo 19, do tamanhozinho mínimo, do tamanho de um grão de mostarda, já faz milagre, ao ponto até de ordenar que a montanha se transporte e ela obedecerá. Foi aí que Jesus chamou os discípulos de homens de pouca fé. Por que eu não consigo expulsar os demônios? Não podemos um segundinho nos apartar de Deus. E devemos assim reverenciar a Deus através do bem que praticamos e através da bondade que colocamos no bem que praticarmos. Aí nós reverenciamos a Deus. E Deus nos deu uma família extraordinária. É ali o cadinho, o buril. Vamos ser bom primeiro em casa, para depois ser bom lá fora. Casa é um laboratório, é uma oficina, a gente aprende a ser bom. Depois a gente sai espalhando a bondade. Não mais só a bondade prática, mas a bondade praticada. O reino dos céus é semelhante a um chefe de família que saiu para procurar trabalhadores para a sua vinha, para a sua empresa. De manhãzinha achou tantos e deu oportunidade a todos. E depois saiu para contratar mais e foi dando oportunidade o dia todo. Diz, segundo a nossa maravilhosa, a nossa maravilhosa bússola, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Será o que os espíritas estavam fazendo nas primeiras horas? A moral da história não é ser o trabalhador da última hora. Ele está falando do reino dos céus. E lá no reino dos céus é semelhante a uma pessoa que dá oportunidade para todo mundo. Então, por que a gente quer saber quem é? Quer saber a cor, a escolaridade, se é parente, como é que é isso, não é? É dar oportunidade para todos, dar oportunidade para o outro. Tomai cuidado, haverão falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. Imaginem que quantas pessoas olham para aquela figueira que promete frutos e vai lá e não tem nenhum frutos. Tem decepção, desilusão, angústias, mágoas, tristezas, trapaças, opressão. A pessoa continua com fome de justiça, com fome de amor.
e só existia promessa. Há pessoas com a capacidade assim de arrebanhar multidões, mas toda essa multidão é arrebanhada em troca de promessas, de bens materiais. Se nós estamos falando que somos espíritos e vamos caminhar para o nosso Pai, aí aparece um Cristo falso, falando que comigo você fica rico, que Deus deve a riqueza para nós. Deus nos colocou aqui nesse mundo que tem circunstâncias educativas. Não separeis o que Deus juntou. No capítulo 22 fala da indissolubilidade do casamento. Gente, eu estou fazendo essas abordagens porque tudo isso está aqui nessa obra maravilhosa que não pode afastar da gente. Aqui está o melhor do melhor. No capítulo 5, onde fala das causas atuais das aflições, fala que quantas uniões poderiam chegar a bom termo se o coração participasse. Mas o coração às vezes ficou assim. O coração ficou vibrando lá para Mariazinha e o cérebro falando: Mariazinha não. Aqui tem fama, aqui tem poder, aqui tem riqueza, aqui tem beleza. Não é aquela. Não é assim? Aí depois dá tudo errado. A pessoa casa com dinheiro e o dinheiro tem dono. Hã? É até melhor casar com as feias ou com os feios, porque a feiura aumenta. Não é? Então, no capítulo 23 fala da estranha moral. Jesus está lá e recebe a informação de que lá fora está a sua mãe e seus irmãos. E ele fala: olha, quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Aí fica Jesus está rejeitando a mãe? Não, claro que não. É que Jesus sempre aproveitando de uma determinada circunstância, ele passava um ensinamento. Porque, a bem da verdade, nós somos todos irmãos. Irmão do Pai, irmão do Filho, nós somos irmãos. Não deve-se esconder o seu conhecimento unicamente para você. O que você aprendeu tem que ser distribuído. Essa luz não pode ser colocada debaixo da cama. Não se acende uma luz para escondê-la. Porque aquele que sabe e não ensina o que sabe, é igual àquele que não sabe. E diante das oportunidades que a vida nos oferece, essa é uma: clarear caminho. Qual que é a função da luz? Por que a gente ligou essas luzes aqui? Para clarear. Quem sabe tem que ensinar, porque muito é cobrado de quem muito recebeu. Quem procura, acha. Capítulo 25: buscai e achareis. É tão importante a gente saber o que a gente está buscando, porque muitas das vezes a gente está buscando algo que não é legal para a gente. Se está desconfortável é porque o caminho não está certo. Agora você vai fazer uma escolha, mas é de acordo com o que você quer ou de acordo com o que você deve querer? Para que tudo dê certo, você tem que fazer uma opção lógica dentro daquilo que vai te favorecer. E como espírito, nós estamos falando de um favorecimento
espiritual. Algo que amanhã chegará diante de nós e advogará em nosso favor. A lembrança do bem que fizemos será então o nosso lenitivo na nossa solitude. Talvez um dia a nossa única companhia será, ou seja, a lembrança do bem que fizemos. Dai gratuitamente, capítulo 26, o que gratuitamente recebestes. Observem que quantas pessoas estão monetizando a bondade. Estão cobrando pelo bem que não é ele que está fazendo. Ele está ali resgatando. Às vezes as pessoas falam, mas ele é um médio, grande bagunceiro do passado, que hoje recebeu uma missão de ajudar. Isso aí ele deve para ele mesmo. Lei de ação e reação, lei de atração. Prejudicou e hoje tem a oportunidade, com essa ferramenta divina, de levar a bondade aonde ela for necessária. Pedis e obtereis. Capítulo 27. Na verdade, as nossas orações, a gente só faz pedidos. E a gente só fica pedindo, às vezes até deixando constrangido o nosso mentor. Os amigos lá, os outros mentores, aproximam do nosso mentor, do nosso anjo guardião, e falam, mas você não ensina nada para esse pupilo seu aí, não? Ele só sabe pedir, cara. Ele está falando que está com fome, ao lado dele tem tudo, tem um fogão, tem uma panela, tem tudo aí, e se ninguém for lá fazer essa comida para ele, ele vai passar fome demais. Tem que deixar ele passar fome, até que uma hora ele fala, eu vou comer, nem que for cru esse arroz aqui. Ele vai achar um jeito. Porque é nesses momentos que a gente vai pedir, é preciso saber o que a gente vai pedir. Eu vou pedir libertação. Olha, nós nos libertamos passo a passo. Jesus é o caminho, e no caminho de Jesus somos todos libertos. Mas o que eu vou pedir? Eu tenho tanta limitação. Então pede a Deus a sabedoria para você superar a sua limitação. Mas eu tenho tanta enfermidade, então pede força para você administrar essas coisas. Por que um aluno, se um aluno pedir, chorar porque está com a cartilha na mão e que não quer ler, às vezes joga a cartilha fora, o professor vai lá devagarinho, pega a cartilha e fala, papai comprou para você, vamos aprender. Aqui tem muito ensinamento. Não, eu quero o recreio, quero bolacha. Então, o que nós vamos pedir? Força. Olha, Salomão pediu sabedoria para governar um povo. Arrumou umas 700 mulheres. Muitos. 1000, né? Aí tinha 300 que eu não sabia. Capítulo 28 é uma coletânea de preces. Gente, cada prece é precedida tem um prefácio maravilhoso. Às vezes, às vezes 2 itens, explicando o porquê da oração, daquela oração. A gente vai orar para dormir, a gente vai orar por uma pessoa doente, a gente vai orar por nós mesmos, a gente vai orar por um inimigo, por um espírito obsessor que está bagunçando a nossa vida, por um espírito mau, para nos libertar de maus espíritos, não é? Por um agonizante, por uma criança que acaba de nascer, por um que acaba de desencarnar. A gente olha aquilo e fala, gente, só precisava desse capítulo 28, porque ele dá uma lição de vida para todas as circunstâncias. Quão maravilhoso! E esse livro aqui, gente, e é barato. Se não tem dinheiro, está cheio de gente querendo doar um evangelho. E ele vai conversar com a gente assim carinhosamente. Eu escapei de um perigo.
Vou ler aqui agora. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí a gente fala, está conversando comigo. Ou foi com aquele outro que escapou? Gente, o nosso tempo também esgotou, ficou assim um pouquinho meio prolongado, mas não tem mais tempo para perguntas, né? Mas não tem problema. Qualquer pergunta é só chegar em casa e pegar ele que está aqui. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós.